Ela soube ressignificar um passado dolorido e se transformou nessa empreendedora aí maravilhosa. Foi, assim, uma lição de vida, assim. Eu falo que a bagagem que a gente carrega, ela tem suas dores, mas também tem os aprendizados que você leva, assim, que muda situações que você vive na vida adulta, né? Geralmente são homens, os eventos, a grande maioria. Cada vez mais a gente vê mulheres fortes, mulheres no poder e conciliando vida pessoal com vida profissional. A gente tem vários exemplos aí. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Bem-vindos a mais um Meu Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra que eu trago aqui para vocês ela, que é mineira, desde pequena foi acostumada a crescer em cima das adversidades da vida. Aprendeu a ser resiliente, tem bacharelado em administração, é pós-graduada em psicologia organizacional, tem pós-graduação em gestão empresarial pela FGV, então minha companheira, que eu também tenho aí, e é fundadora da Classe Capital. Com vocês, Juliette Mello. Muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal. É um prazer, é um privilégio estar aqui com você. Tenho certeza que vai ser um papo incrível. Tenho muito a aprender com você, então, com certeza, estou ansiosa, hein? Não precisa ficar ansiosa, não. Aqui a gente vai, realmente, é um bate-papo, e a ideia é que a gente passe toda essa inspiração que você também traz para mim, para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. E eu queria saber como você cresceu em Minas, como é que foi parar em São Paulo. Me fala um pouquinho, então, da tua infância, das dificuldades e de todo esse aprendizado aí desde pequena. Perfeito. Então, Mel, eu nasci em Minas, né? Meu pai é de Minas e minha mãe é de São Paulo. Então, a gente morava numa cidade lá que tinha 3.000 habitantes. Falo que não tem bairro em Mogi que são 3.000 habitantes, né? E quando eu tinha 6 anos, mais ou menos, meus pais tinham comércios lá, quebraram, acabaram vindo para São Paulo, né? E a gente veio para morar. Minha avó deu uma cozinha para minha mãe para a gente morar, tipo, porque era uma família muito simples, ali a gente tinha que recomeçar e realmente era um recomeçar do nada mesmo. E foi um processo assim muito desafiador, tá? Porque a gente veio de uma estrutura. Uma coisa, eu vivi os dois lados, então eu sei a diferença. Uma coisa é você estar com uma vida mais simples e você ir crescendo. Outra coisa é você estar numa estrutura, daqui a pouquinho não tem mais nada, não tem o básico. E a gente passou por bastante dificuldades mesmo, assim, dificuldades básicas. Até ontem mesmo eu estava correndo e estava comentando isso com o professor. Eu falei assim, pô, às vezes a gente tinha que andar 1 hora para chegar na casa de algum amigo que ia, tipo, ajudar a gente no almoço, em alguma coisa. Então você A gente passou uma dificuldade bem... de alimentação, Sim, fome, assim, perrengue, assim. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 7, 8 anos, dos 6 ali por diante, foi uma fase bem difícil. Mas, com 9 anos, eu e meu irmão, a gente começou a fazer geladinho. Todo mundo tinha uma fase de querer vender alguma coisa, né? Só que eu acho que eu nasci com um comercial meio que enraizado e eu sou uma pessoa tímida. Eu sou tímida, mas na hora do comercial parece que, sabe, é essência mesmo. A gente começou a fazer geladinho, a gente começou a vender de porta em porta. Eu falo que isso mudou muito a vida da minha família naquela época, mas eu falo que assim, para mim não é uma história de dor, porque a gente começou a trabalhar muito cedo, porque era muito gostoso, a gente se divertia muito. Pra gente, eu tenho isso como uma lição de vida, assim, muito especial, sabe? Porque foi um tempo de qualidade que eu e meu irmão na época a gente não tinha noção do que a gente estava vivendo, conforme você vai crescendo, você vai ressignificando muitas coisas, né? E então a gente começou a vender geladinho de porta em porta, e foi através disso que a gente conseguiu
que os meus pais tivessem condições de alugar a primeira casa que a gente saiu daquele... Da casa da tua avó. Na verdade não era, é que eles pegou uma casa, entenda uma coisa, a cozinha ficou pra gente, um quarto ficou pra minha tia, então eles fizeram disso uma vilinha, separou uma casa inteira e ficou uma vilinha de um monte de quarto, entende? Então era um quarto, no começo não tinha nem banheiro, entendeu? Então, dividiu. E aí a gente conseguiu sair de lá. Então, aí as coisas começaram a acontecer. Então, desde muito cedo, você e teu irmão, daí vocês começaram a empreender já, né? Novinhos. E ajudar A gente compunha renda. A gente compunha renda dentro de casa. E isso foi, assim, uma lição de vida, assim. Eu falo que a bagagem que a gente carrega, ela tem suas dores, mas também tem os aprendizados que você leva, assim, que muda situações que você vive na vida adulta, né? Gente, olha que lindo, né? Então, ela soube ressignificar um passado dolorido e se transformou nessa empreendedora aí maravilhosa. E até foi me apresentada como a menina prodígio dos consórcios. E a gente vai chegar lá porque, né? Vende muito e é uma das... ganho prêmios. Sim, graças a Deus. A gente está 6 anos como destaque nacional aí. Imbatível, graças a Deus. Mas aí foi isso. Então, assim, a gente foi crescendo nesse ambiente, assim, de trabalho. Então, eu acho que eu nunca parei de trabalhar. Não me lembro de um período, assim, sem trabalhar. Então, dali eu fui trabalhar em uma loja de material de construção. De lá entrei na carreira bancária. E eu falo que as pessoas são sementes na vida da gente, né? Então, Deus foi colocando pessoas no meu caminho ali, porque eu estava no material de construção e de repente eu fui convidada. A Dani, que inclusive é minha amiga até hoje, você já pensou em trabalhar em banco? E a gente sonha dentro do ambiente que a gente vive. E banco para mim era uma coisa totalmente fora de uma realidade. Mas eu falei para ela, sempre sonhei. E aí ela me ajudou a entrar no banco, a entrar numa faculdade. Então, assim, eu não vivi alguns processos que geralmente quando você vai entrar na carreira bancária você passa, né, de certificações antes. Eu vivi durante ali no processo. Então, pincelando um pouquinho da minha história, aí foi do banco nasceu a Classe Capital. Então você se apaixonou por esse lado financeiro. Financeiro. E a Classe Capital, você trabalhou hoje com consórcios. Isso. Me explica um pouquinho como que funciona, quais são as vantagens. Me fala um pouquinho. Então, Mel, eu gosto de pensar fora do óbvio. Então, eu sempre quis enxergar oportunidades em tudo que eu vivi na vida. E quando eu trabalhava no banco, eu já vendia muito consórcio. E o consórcio sempre foi muito mal visto. Eu trabalhava com PJ e eu falava. E eu vendia muito consórcio lá dentro e as pessoas falavam, mas como, né? Que a gente tá pedindo ajudinha e por ponto e você vendia. Porque eu entendia mesmo, assim, que como é que eu via várias famílias ali de amigos que tinham bastante patrimônio e falava assim, pô, isso não dá para atingir, mas pagar essa parcela aqui dá e quem vou comprar um imóvel aqui. Então eu comecei a fazer isso na minha vida. Entendi. Aí eu comecei a vender consórcio para os meus clientes, contando o que eu estava fazendo na minha vida, entendeu? Então você começou a criar seu patrimônio pensando em renda passiva, E daí falou assim, não, isso dá certo, eu preciso multiplicar e passar essa prosperidade. Meu sonho era poder falar, sabe, assim, eu tenho X imóveis. Então eu comecei a fazer esse olhar que, por exemplo, numa área de construção, assim, você consegue entender o que é, né, o patrimônio. Então o que acontece? Aí saí do banco para montar a empresa, para isso mesmo, e a gente começou, como toda empresa quando inicia, e principalmente por não ter, acho que ali uma vivência de família, foi difícil pra caramba no começo, sabe? Porque eu achei que ia ser muito fácil. E aí montei o escritório, no começo a gente vendia de tudo, a gente fazia todo tipo de consórcio, fazia de tudo. Aos poucos eu fui me modelando, eu fui entendendo o que era a nossa identidade, fui entendendo que a gente trabalhava mais voltado, pra gente o consórcio não era o produto final, mas ele era o meio. Como é que o cara pode ganhar dinheiro com isso? A gente foi entendendo o mercado. Então hoje a gente compra carta, a gente ajuda o cara, a gente faz estudo mercadológico para entender onde ele vai comprar o imóvel, se vai ser rentável, se taxa de ocupação, como é que ele vai alugar, o galpão que ele vai construir. Então você realmente, assim, não é aquela venda do consórcio, acabou. Você ajuda
ali a pessoa, na hora de criar seus patrimônios, né? Aumentar o patrimônio e ter a renda passiva através disso. E você ajuda também na escolha? Fala assim, não, a pessoa traz para você opções de imóveis e vocês também ajudam nessa... A gente Ou não? ajuda no estudo, tá? No Da estudo. região. Da Então, região. assim, isso ainda é um dilema para mim, essa questão de ajudar na escolha de qual imóvel, por um receio de parecer que a gente está jogando para um determinado lado, sabe? Ok. Então, a gente mostra muito para ele essa questão de região, de taxa de Uhum. ocupação, de margem de retorno daquela região, projeção dos próximos 5 anos, para ele ter uma noção de mercado. Então, a gente pegou um produto que no mercado era popular, Uhum. e que o público que a gente atende, que é o empresário, rejeitava. Eu já cheguei em reuniões que eu ia falar, a consórcio eu não quero, obrigada. Então, assim, a gente pegou um produto que era popular, que não era visto assim, e a gente foi transformando, mas como que eu posso ajudar na carteira de investimento? Como é que eu posso ajudar no portfólio dele? Então, a gente foi virando um braço. Então, a gente não concorre, mas a gente se considera esse investimento, porque as formas de uso que a gente trabalha na carta geram rentabilidade para o nosso cliente, vender na carta ou nas aquisições. Mas a gente é um braço da carteira de investimento dele, dos escritórios, seja corretora XP, BTG, qual for o tipo de corretora que ele está acostumado a operar, a gente entra como um braço. Inclusive, hoje a gente trabalha para algumas corretoras, entendeu? A gente faz o trabalho para eles, o trabalho administrativo, porque como a gente tem o know-how, não é muito foco deles ter know-how nisso, a gente faz o administrativo. E o que você acha que hoje não pode faltar num planejamento financeiro quando a pessoa está pensando em aumentar o patrimônio, enfim, aumentar a renda passiva? Perfeito. Acho que num planejamento financeiro, a primeira coisa que não pode faltar é você ter uma visão clara de quem é você. Então, qual que é o meu perfil, minha visão de passado, porque a gente é muito sonhadora, é nossa natureza. Então, assim, eu nunca construí nada, se eu olhar minha visão de passado, eu não construí nada, mas agora eu quero que em X daqui a um ano eu tenha Y. Vamos lá, vamos ser realistas. Então, eu acho que entender o seu perfil de investidor, entender a tua visão do que você já construiu até aqui, como no presente hoje, o que é palpável para você, o que realmente não vai te... Não seja, eu não sou uma pessoa all-in, sabe? Tá. Eu gosto de entender, né? sim, mais... por isso que é importante entender o perfil. O que vai, dentro das tuas possibilidades, te ajudar numa visão de futuro a chegar no teu objetivo, sem loucuras, entende? E a maioria das pessoas que você acaba vendendo consórcio, elas são mais arrojadas, tem perfil mais avesso ao risco? Hoje a gente atende todos os perfis. Porque como a gente é um braço, comigo é a menor fatia da carteira dele, a gente cabe em todos os perfis. Então a gente tem o cara mais arrojado, que ele quer fazer uma operação mais pensando em venda da carta, então o foco dele é totalmente rentabilidade. E tem o cara mais conservador, mais moderado, que tem essa visão mais de longo prazo, que eu gosto mais, sabe? Assim, até. E o que você chama de longo prazo? 5, 10 anos? O que é um longo prazo para quando a pessoa está pensando? Longo prazo, que eu quero dizer, é que ela está pensando no que ela vai construir. Isso não quer dizer que ela não vai construir algo em 1 ano, em 2 anos. Mas em longo prazo, 5, 10 anos, é onde eu tô querendo chegar. 5 ou 10 anos, aonde eu tô querendo chegar na parte imobiliária. Porque o investimento imobiliário, ele é o mais antigo, mais seguro do mundo. Mas às vezes a pessoa nunca fez nada e ela quer chegar, tipo, já com uma urgência de 1 ano construir, porque às vezes ela não construiu numa vida. Então, é isso, né? As pessoas menosprezam o que elas, ou melhor, elas majorificam o que elas vão construir em 1 ano e menosprezam o que podem construir em 5, em 10 anos, né? Tem uma frase, acho, não me lembro exatamente de quem é, mas ele fala exatamente isso, que a gente subestima o que a gente pode construir no longo prazo e superestima o que a gente vai construir num curto prazo. E às vezes o segredo está na gente realmente ter boas estratégias. Seja no que for, não necessariamente no meu produto, mas no que você for fazer como investidor, diversificação, paciência, e você ter boas estratégias, ter pessoas que são especialistas no que você não é bom, porque às vezes você entende de um mercado, mas você não entende de todos, entendeu? E nem precisa entender de tudo, né? Ter boas pessoas para te ajudar no que você não tem conhecimento. E você comentou, né, da tua amiga que te ajudou. Sempre a gente encontra alguns anjos pelo caminho que
que vão nos dando as mãos e, né, e levantando e ajudando. E realmente acho que a gente nos cercar de pessoas boas e pessoas que conhecem de algo que a gente é fraco, né, que tem alguma Sim, deficiência, sempre acaba ajudando a gente a alavancar. com certeza. E prêmios, vocês ganharam vários prêmios aí recente. Eu sei que você ganhou o prêmio de cidadã, né, A mulher de cidadã. 2024, então ano passado foi recente. Me fala um pouquinho dos maiores prêmios e o que te emocionou mais. Então, no nosso mercado, a gente está, graças a Deus, assim, há 6 anos consecutivos ganhando destaque nacional, porque é um trabalho diferente, então a gente consegue ter volume de números e retenção, então a gente não tem inadimplência alta, então tudo isso impacta, porque a gente não atende o cara da emoção, né? Então a nossa venda é uma venda mais consciente. Tá, então não é E aquele cara que não quer nada, ele já, quando ele senta para fechar alguma coisa com você, é porque ele já está pensando em crescer na vida. não, e ele toma decisões mais pensadas, não são decisões assim de emoção De que no mês impulso. seguinte ele já desistiu. Então, geralmente a gente atende o perfil do empresário em si, que já está mais consolidado, ele tem uma tomada de decisão às vezes mais lenta, mas mais segura. Uhum. Esse prêmio do Mulher Cidadã foi um prêmio que para mim foi muito importante, porque o que acontece? Dentro do meu processo de vida, eu aprendi apanhando, mas Uhum. não recomendo. Sim. Então, assim, eu comecei a desenvolver, tipo, palestras de educação financeira, sai do negócio e entra no propósito. Então, assim, eu comecei a desenvolver palestras de educação financeira para fazer para comunidades. E então eu tenho alguns trabalhos que eu desenvolvo em comunidades que a gente entra nessa parte de com crianças, com adolescentes, e agora eu tô como embaixadora numa ONG que a gente ensina profissões para mulheres. Então a gente não ajuda financeiramente. Foi acontecendo ser Você não tudo dá com o peixe, mulheres, você tá? ensina a pessoa. Mas a gente ensina profissões. Então, hoje a gente tem um galpão onde a gente ensina várias profissões. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos de fundo social e foi quando veio esse prêmio de Mulher Cidadã. Eu fiquei muito honrada, né? Poxa Claro. vida. Eu acho que isso é muito gratificante. Todo o nosso trabalho, todo o reconhecimento são coisas assim que a gente fica orgulhosa, né? Claro, porque a gente está construindo, porque a gente sempre conta das glórias, mas Uhum. o Ninguém vê prêmio, ali o por prêmio, trás, ele né? vem com muitas Uhum. dores atrás, né? Mas assim, o Mulher Cidadã foi muito importante porque foi um reconhecimento por algo que a gente nem posta, que não é algo que é para ser visto, é algo que realmente sai do business e entra num propósito maior, entende? É isso, né? Quando faz com o coração e faz com o propósito, e você claramente encontrou seu propósito em estar ajudando as pessoas e levanta muito a bandeira das mulheres, né? Em estar fortalecendo as mulheres. Pode contar comigo, pode contar com o Talk, aí no que você precisar e divulgar, a gente está junto. E a maioria dos seus clientes são perfil masculino ou feminino? Masculino. É aqui É do muito Meltalk masculino. também. É a maioria. É. Então, assim, hoje 80% da nossa carteira ainda são homens. Embora hoje a gente já tenha muito mais mulheres, eu vejo que eu tenho uma confraria, né, que é Elas que Lucrem, e a gente fala muito de finanças com mulheres, aí já mais empresárias, né? E eu vejo que muitas vezes a tomada de decisão ainda é muito masculina quando se fala de Uhum. dinheiro. Está se desmistificando cada vez mais, se vê muito mais mulheres no poder, mas 80% da nossa carteira ainda são homens. E Juliette, você vê dificuldade quando você senta numa mesa de negócios? Você vê que os homens, por serem maioria, de alguma maneira te olham diferente, te Uhum. tratam diferente ou não? Por conta do teu resultado que você vem mostrando, é de igual para igual. A minha experiência, eu sinto que não, tá? Eu não sinto esse desprezo ou essa não igualar. Eu acho que as mesas que a gente senta hoje, eu me sinto muito respeitada como empresária, como profissional. Então, sempre conversa de igual para igual. Eu acho que assim, impacta a gente nos negócios, impacta muito em algumas questões de vida pessoal que você tem que Sim. ir trabalhando, né? Mas como profissional, eu acho que eu tô tão acostumada com esse ambiente, assim, porque acaba que o mundo dos negócios geralmente são homens, os eventos, a grande maioria. Cada vez mais a gente vê mulheres fortes, mulheres num poder e conciliando vida pessoal com vida profissional. A gente tem vários exemplos aí super legais,
mas eu sinceramente não vejo essa questão na minha vida. E mesmo porque vocês aí já estão com uma carteira de 1,5 bi, quase 2 bilhões, qual que é a meta do ano? É, a nossa meta é bater aí, ter na nossa carteira mais de 2 bi de negócios, né? Então a gente está próximo disso. Esse mês a gente entrega 100% de 2024. Então, para o nosso mercado, a gente está num momento muito bom, Tá. o que muitas vezes está impactando o mercado num geral. Para a gente acaba sendo bom, assim. É claro que quando o mercado não tá legal, ele afeta todo mundo, porque se afeta o meu cliente, ele vai me afetar. Mas todas essas questões de Selic façam que as pessoas enxerguem mais a gente, a alternativa. Quem não olhava para outras alternativas de operações de crédito, começa a querer entender um pouco mais. Então, isso para nós tem sido um momento assim de crescimento. Certo. Ia até te perguntar isso, assim, alta inflação, né? Selic alta, e as dificuldades que a gente tem no Brasil, às vezes falta de transparência na economia, tudo isso acaba impactando. E empreender no Brasil não é fácil, né? Sim, sim. A gente é um país emergente, então essa relação econômica, ela acontece o tempo todo. Infelizmente, a gente vive numa montanha-russa, né? É. Mas eu acho que as pessoas estão olhando com mais carinho para suas finanças. A gente chegando mais conhecimento cada vez mais. Acho que desde a pandemia se ouve falar mais, por exemplo, o meu produto, o consórcio, que era muito rejeitado. Então você vê caras que falavam muito mal, assim como o Thiago Nigro, como o Bruno Perini, o Pablo Marçal, que assim, não tem, eu não vejo nada de errado de você mudar de ideia se você conseguir enxergar um. Então você vê Claro. hoje eles tendo conteúdos voltados a explicar como alavancar através das cartas ali, e pessoas que eram totalmente contra. Então, acho que tem mais informações, mas a questão econômica está impactando bastante também. E me fala, mas e quem tem a vontade de dolarizar? Eu construo nos Estados Unidos com a Solid Development, estou construindo em Claremont, tem projeto em Apopka, que é perto de Orlando, e também no sul de Miami. No caso de alguém querer, só tem aqui conta no Brasil, mas querer dolarizar o patrimônio, tem como a pessoa comprar um imóvel lá fora através do consórcio? Como que seria esse Então, processo? o consórcio ele já foi muito mais engessado. Hoje a gente tem mais possibilidades, tá? Então, assim, através do nosso trabalho, ele funciona se a pessoa tiver um imóvel de garantia aqui, Ok. tá? Então, ele precisa ter imóveis aqui, mas ele consegue investir em moeda forte lá fora, entendeu? Então, muitas vezes ele tem patrimônio aqui que está alocado, ele não quer vender nem nada, então ele deixa esse patrimônio de garantia da operação. Ele tem uma linha de crédito a 1,2% ano e ele opera em moeda forte lá fora. Então, isso para o nosso cliente, Então, os ele juros. consegue pagar lá, mas a operação é toda aqui, né? Então, a operação é toda feita no Brasil Mas ele consegue consegue comprar lá, vender. isso. Então, assim, ele deixa o imóvel aqui de garantia. Se a gente for pegar a taxa de administração e converter em juros, a gente está falando de 1,2% ano. É uma operação muito baixa. Sim. Para o cliente que já investe em cartas, que tem sempre uma carta na manga, então ele tem sempre oportunidades. Às vezes ele vende a carta para nós de volta, às vezes ele faz outro tipo de operação, mas acho que de uns 2 anos para cá, o olhar para fora está muito alto, Sim, entende? né? Então, assim, quem tem patrimônio aqui tem deixado bastante o imóvel de garantia para operar em moeda forte. Então, você sentiu esse crescimento recente, assim, nesses De 2 dois últimos anos para anos? cá. Primeiro que o consórcio antes limitava mais. Mais de 2 anos para cá, o olhar do empresário para isso, para investir fora, está muito alto. Eles sentiram que é rentável, que compensa O retorno e acaba financeiro, né? diversificando O ali. retorno na hora de vender, na hora de. Porque o imobiliário dos Estados Unidos, por exemplo, você sabe disso, né? Ele é muito forte, entende? Até operações como o Airbnb, né? Começou lá nos Estados Unidos. A história do Sim. Airbnb é muito legal. É maravilhosa. E então, assim, seja para o cara que quer locação ou venda, ele começa a ter um olhar mais para fora em vez de só operar aqui. E o teu crescimento, toda essa tua garra, tudo, o que você atribui? Você acha que sonhar é sempre possível? Tem que sonhar grande? Como é que você vê esse teu crescimento em cima do que você acredita? Eu, Acredita muito em energia também? eu acredito muito em energia e era exatamente isso que eu ia te falar. Eu acho que todo o crescimento ele vem de ambiente para você
Foi o que eu falei ali, a gente só vai sonhar conforme você se predispõe e paga o preço de estar em outras mesas. Então, quanto mais eu buscava estar em ambientes que me sentia desconfortável, eu acho que você deve conhecer o MBM lá da nossa região. Quando eu entrei no MBM lá atrás, a minha empresa estava num outro momento. Eu cheguei na Adriana, você deve conhecer a Faria. Adri. Eu falei assim, Dri, eu não quero continuar. Tipo, na primeira aula, eu falei assim, essa galera não. Eles são muito acima do que é o meu negócio, não tô me sentindo confortável. Ela falou, você vai continuar assim. É por isso que você vai continuar, E sair eu da acho que zona de foi conforto. uma virada de chave muito grande. Dali por diante, eu sempre busquei, assim, tá ficando confortável aqui, eu preciso buscar conhecer, estar em outras mesas. Então, acho que você cresce como pessoa, como profissional, mas você cresce em força, seu mental, quando você se predispõe a estar em mesas que às vezes você se sente desconfortável realmente, porque você ainda não se sente pertencente. A gente quer pertencer, É. né, aos ambientes que a gente está. Mas isso faz com que você vai mudando a vibração. Posso falar vibração? Sim, claro. Mas eu acredito muito nisso, a vibração mesmo do teu merecimento, entende? E daí, e assim, somos todos merecedores, né? Isso. Basta a gente acreditar na gente e fazer com a verdade. Só que se você tá num ambiente onde tá todo mundo limitado a sonhar aqui, você não vai se sentir merecedor. Você pode até falar, mas assim, na prática, as suas ações, o seu inconsciente não te levam pra cá, entende? Mas Por isso que o você meio vai- que a gente isso, vive é importante, impacta. né? Tá sempre procurando estar junto de pessoas que te levem para cima, né? Isso que é bacana. E empreender é sobre servir, é mais sobre servir do que sobre ganhar. É sobre encontrar uma dor que você pode ajudar a pessoa a sanar. Tá. Eu acho que a gente tem que estar. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que resolver problema. Como é que o meu negócio vai resolver uma dor que a Mel tem? Uhum. E qual o impacto da tecnologia e da inovação no teu mercado? Nossa, muito. Como a gente sempre buscou fazer diferente do mercado, a gente sempre fez algumas estratégias dentro do escritório. Então, por exemplo, dar lances baixos para todos os clientes, fazer trabalhos dentro do escritório. Então, eu tinha 7 meninas que ficavam ali entrando em cota por cota, fazendo manual. E o manual, além de demandar tempo, qual a chance de erro é muito maior. Então, hoje, num clique, a gente consegue fazer operações que a gente gastava 7, 10 pessoas para fazer em um mês. Então, isso impacta, agora estou falando como empresário, como economia, tá? Mas, por exemplo, para a gente fazer um estudo mercadológico hoje bem feito, se não fosse a tecnologia, ia ser tudo que a gente entrega hoje, IA tá cada vez mais dominando o meu escritório, sabe? E eu sou analógica, tá? Tá, eu ia te perguntar nisso, se você tem dificuldade, mas daí, enfim, daí Eu sou, você tá perto de gente que saiba é, fazer. É o mas que aí a importa. gente contrata as pessoas que são boas nisso, Aham. porque eu entendo que não tem mais como, não tem pra Não, onde fugir, entendeu? não. Mas eu em si sou muito analógica ainda para é um desconforto diário ali de pô, como é que faz isso aqui? Eu sou super curiosa, adoro tecnologia, sou investidora de tecnologia numa empresa lá nos Estados Unidos, é a InstaJob. E a gente conecta quem precisa de serviço com quem sabe fazer de forma rápida, simples e eficaz. Então, assim, é bem bacana. Então, adoro essa parte de tecnologia. IA, estou estudando IA com o Christian Barbosa, né? Que é, enfim, um papo aí desse setor. Deixa eu ver mais aqui. E você está sempre em busca de coisas novas. Eu vi que você também começou a fazer wakeboard recente. Sim. E tem sido uma paixão. Mel, teve uma fase da minha vida que eu cheguei a pesar 120 quilos. E aí a gente se perde um pouco da gente, né? E aí eu entrei num processo de emagrecimento, eu comecei a correr, eu comecei a fazer esportes. E eu me apaixonei. Eu amo fazer esportes, parece que é o meu momento comigo. E aí eu comecei a participar de corrida, fazer musculação, fazer lutas e algumas coisas. Comecei a jogar golfe, mas ali no começo foi mais para network, depois eu fui gostando do ambiente. E aí o Wake, tem um grupo de negócios aqui em São Paulo que anda de Wake junto. Aí um dia eu fui de curiosa. Tá. Nossa, mas assim, eu Se me encontrou. apaixonei, eu me encontrei. Eu falo que
é muito legal quando você chega nessa fase do esporte, sabe? Que você precisa fazer. Uhum. Eu preciso estar lá, eu preciso estar me desenvolvendo. Então, por exemplo, agora Mesmo porque acho que depois do trabalho ali onde, apesar de você ter, é né, o flow. você desencadeia tudo ali, as partes de energia, solta tudo. É o flow. E o wake sou eu comigo ali. Eu preciso entender como é que. O Você que tem que melhora com melhorar. você mesmo. Isso, é. Você não tá competindo com ninguém, é um momento muito teu ali, entende? Mas você é bem competitiva, tua essência é bem competitiva. Eu acho que eu já fui mais, tá? Competitiva, assim. Eu acho que hoje, no meu momento de vida, eu tenho um olhar muito de melhorar comigo mesmo, entende? Sim, mas às vezes essa é, competição é com você mesma, né? Porque a gente tem que ser com melhor a gente, comigo mesma, é, nossa. hoje melhor do que ontem. Mas eu já fui mais competitiva, assim. E eu acho que isso foi muito bom, porque a gente ganhou muitos troféus no começo por conta disso, porque eu via, não, fulano tá passando, a gente precisa resolver de alguma forma. Porque Se ele tá fazendo, eu no preciso nosso fazer melhor. mercado, a gente tem uma competição nacional, entende? Que legal. Então eu já fui muito assim, aos poucos você vai se assentando, né? Que bacana. Mas também, né, tá, agora vem recente, só ganhando prêmio, eu acho Graças que a não Deus. deve estar sentando tanto assim essa parte de competidora, não. É que tá acostumando com os prêmios. E então o lazer você, né, usa essa parte de wakeboard e o esporte tem muito, a gente leva muito do esporte também para a vida profissional, né? Sim. Essa parte de resiliência. Ah, não, caí, vou levantar, vou fazer de novo, não vou parar. De você trabalhar o seu mental. E de você também estar. Eu enxergo que no Wake ali, eu ando muito melhor quando eu tô presente, entende? Então, e isso impacta no meu negócio, que foi uma lição que eu aprendi no esporte e que eu levo para dentro do escritório. Porque às vezes a gente tá aqui, só que assim, a tecnologia ajuda a gente. Mas você tem 30 clientes te mandando mensagem aqui no Whats, você tá com uma pessoa aqui na frente querendo resolver alguma coisa, você tem coisas da empresa para resolver, e aí você vai fazer tudo, e quem faz tudo não faz nada. Então, o esporte acho que me levou muito nessa questão do momento presente. Eu preciso estar aqui. Tô aqui com você agora e aqui é o melhor lugar que eu poderia estar, então a gente precisa estar centrado. Então aí eu comecei a levar isso para dentro do negócio, que melhorou muito minha gestão. Que eu consigo assim, não, para, tem que resolver isso aqui com fulano, então vou resolver isso aqui, depois a gente já vê o próximo, entende? Então você resolveu essa gestão toda da empresa e dali no esporte. E como que tá a gestão do coração? Eita, nós. No momento você é meio parada essa gestão aí. É muito trabalho, acaba focando em outras coisas, né? Eu preciso dar um olhar maior para isso. Eu tenho um sonho de ser mãe, meu sonho de vida, assim. Eu já fui casada e nesse momento que eu fui casada, eu não sei, eu acho que a gente sente que não é a pessoa, sabe? Eu não tinha vontade de ter filho, eu acho que eu passei muita dificuldade na minha vida, então eu sempre tive um medo assim, eu só posso ser mãe a hora que eu estiver totalmente muito estabilizada, tudo muito certo. Mas a gente não tem que aguardar esse momento perfeito. Mas aí às vezes a gente aprende isso depois, né? Então, eu tenho que ter um olhar maior para isso, sim. Mas eu tenho uma preguiça de sair, sabe? Para paquerar, fazer. Então, a gestão do coração tá meio parada nesse momento. Mas vai acontecer, uma mulher linda, né? Tá meio parado. Tudo bem feito, trabalha aí, gosta de esporte, com certeza logo acerta alguém aí nesse coração. O cupido vem. Amém. Logo o cupido vem. Amém. E tem um momento aqui do Mel Talk em que eu peço para você se olhar no espelho, falar com você. Você vai falar com a Juliette Mello, lá do futuro, ela que já venceu e já conquistou todos os seus sonhos. E quero saber qual o recado que ela dá para você e você dá para ela. E faz esse momento aí de energização, de metafísica e de tudo que é bom para você mentalizar no espelho do Mel Talk. Vou pegar para você. Ai, meu Deus. Obrigada por você nunca ter desistido. A gente sabe de como é difícil ser forte, como as pessoas esperam mais da gente do que muitas vezes a gente está disposto a dar. Mas obrigada por nunca ter se abandonado. Eu acho que é isso. Então é isso. Realmente a gente não pode se abandonar, né? Pensar primeiro na gente. E a gente acaba passando para os outros, a gente acaba transbordando para os outros tudo o que a gente é. Sim. E você passa.
muita Obrigada. confiança, você passa serenidade, você, né, tem uma energia maravilhosa. Obrigada. É assim, uma menina linda, é uma menina, uma moça, uma mulher, mas você vê que transborda essa luz toda e inspira. E é isso que realmente a gente quer trazer aqui para o Mel Talk, quem nos vê, quem nos ouve, pessoas que são inspiração, pessoas que ressignificam o passado e vão lá, vão à luta e são resilientes e, acima de tudo, transbordam a verdade e o amor. Eu agradeço muito. Eu acho que foi um momento assim que eu não estava esperando, eu tô tremendo até agora. Mas eu acho que às vezes a gente vai levando a vida tão no racional que a gente não para para ter um olhar assim. A hora que você falou assim, pensar daqui 10 anos, foi um pouco assim, assustador ao mesmo tempo. E nossa, eu ainda estou muito emocionada. Obrigada por essa oportunidade, porque eu acho que é um olhar diferente, assim, dentro de um podcast. Olha que eu já participei de muito podcast. Nunca passei por uma experiência dessa. Foi um privilégio. Obrigada. A gente que agradece. A ideia realmente é estar conectado com a nossa verdade. E estão aproveitando aqui, né? A gente fala de verdades e vamos então mudar um pouquinho a energia, levantar, trazer você de volta aí para o teu racional, porque ela é muito racional, sim. É que a gente conseguiu puxar esse ladinho da energia dela, do coração. E o que você mudaria então na forma com que o Brasil aprende sobre finanças? Como nas escolas? Você tem esse lado, né, que você comentou até do trabalho de ensinamento aí com as pessoas de comunidades. O que você acha que seria bacana estar mudando? Eu acredito que a educação, ela é a chave de tudo, sabe? Quanto mais as pessoas elas têm acesso a conhecimento, mais elas se abrem para saber o que elas realmente querem, o que elas realmente estão prontas ou não. Então, a educação financeira, que não tinha na minha época de escola, nas escolas, eu acho que é fundamental, mas não só numa grade de aula, sabe? Realmente ensinar mais do que um matemático, entendeu? Mas o pensar, entende? Pensar, O né? pensar. Economia de uma forma geral ali. Como que eu administro as minhas finanças? Como eu administro? Não importa se eu ganho 2 mil, 20 mil, 200 mil, mas como é que eu administro? Porque a gente sabe, tem gente que tem prolabore de 200 mil e que não sabe administrar. A educação, sobre finanças, ela deveria ser regra, sabe? Você não poderia sair da escola sem saber mais sobre isso. A nossa educação deveria ser mais nos ensinando a pensar mesmo, Pensar. A pensar. E a mais no coletivo também, né? Sim. Porque a gente pensa muito também, às vezes, no eu, e acaba esquecendo do todo. Do todo, exatamente. E a comunidade no fora. Enfim, somos todos, acredito muito, né? Somos todos aí energia e vibramos na mesma essência. Quanto mais a gente está conectado, mais está próximo, a gente vai vibrando aí numa mesma frequência. Com certeza. Mais um sonho? Tem algum outro sonho assim grande? Além do Classe Capital, que logo certeza que vai atingir. Sim. Eu tenho o sonho de ser mãe. Eu tenho o sonho da gente crescer, né? Crescer. A gente tem um projeto de business plan, mas que tem muita coisa ali dentro que é sonho, porque ainda vamos olhar de novo falando de longo prazo. Olhando isso no longo prazo, ainda está um pouco distante o que a gente almeja ali para dentro do escritório. Até desculpa te cortar, mas você vê a Classe Capital, por exemplo, nos Estados Unidos? Isso é um produto que daria para estar vendendo lá? Então, um dos nossos projetos é a gente estar com uma base em vários lugares do mundo, mas para brasileiros, né? Porque o consórcio é um produto brasileiro. Mas tem muito brasileiro lá fora que pensa em voltar ou que pensa em diversificar. Então, assim, a gente atende muito brasileiro. Barcelona, a gente tem bastante cliente, Miami, Nova York. Mas eu gostaria de ter bases, entende? Ter pessoas que vão tocar operações em outras regiões para a gente crescer, mas sem ser franquia, sabe? Entendi. É um crescimento nosso mesmo. Mas assim, eu tenho sonhos pessoais, eu acho que o maior sonho da minha vida mesmo é ser mãe. Também maravilhoso. E tem mais alguma mensagem que você queria deixar pra gente? Perfeito. Eu acho que uma mensagem que eu poderia deixar
É que a gente fala muito sobre não desistir, fica parecendo até blasé, né? Ai, não desista. Mas é tão importante você ter um norte, sabe? Uma direção. Tenha uma direção de para onde você quer ir. Tenha clareza. Busque clareza do teu sonho, do teu propósito, do seu bem maior. Porque daí o não desistir fica muito mais leve. Então, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham aí recebido todos esses insights maravilhosos que ela passou por aqui, que passou pela vida dela, que ela acabou contando um pouquinho pra gente. Não deixem de seguir nossos canais, YouTube, liga o sininho lá, segue a gente. No Instagram também, Meltalk Oficial com 2 Fs. Fiquem com Deus. Gratidão, Juliette. Obrigada, Mel. Por muito mais abundância e prosperidade na Para sua vida. nós. Amém. Gratidão.